Bom, aqui estamos mais uma vez para falar um pouco com referência à igreja, à Bíblia, às imagens. Vamos falar um pouco das imagens. Preste atenção. Nossos irmãos separados acusam os católicos de idolatria por causa das imagens. E a este fim apoiam sobre inúmeras passagens da Bíblia. No entanto, lendo a Bíblia com atenção, descobrimos que Deus manda fazer uma cobra de bronze em cima de uma cruz. Quem olhava para esta cobra era salvo das mordidas dos escorpiões. Está em Número 21:8. Deus manda esculpir e colocar no seu templo, em Jerusalém, 2 anjos de pedra, com as asas estendidas sobre a arca da aliança. Está Êxodo 25:1 e Êxodo 18:20. Deus enche com a sua glória o templo de Salomão. E nesse templo havia imagens, estátuas. Então, qual é a explicação? Deus manda fazer as imagens e as proíbe ao mesmo tempo? O povo antigo caía facilmente no erro de adorar a imagem como Deus. Mas quando o povo já começara a entender que as imagens são representações humanas e que Deus é espírito e as imagens servem de instrumento pedagógico, diante desse amadurecimento, Ele mesmo manda fazer as imagens acima. Deus proíbe adoração de imagem, não veneração. Venerar significa respeitar as imagens como instrumento de ensinamento, de memorização. As imagens que o Senhor proíbe são as imagens que ainda hoje são adoradas como Deus. Quais são os deuses da terra, das águas e dos ares? Que os homens ainda hoje são adoradores. O Buda é o Deus oriental, Deus do Oriente. Iemanjá, o Deus dos espíritas. O Sol, Deus dos índios, etc. Há muitas contradições na Bíblia que precisamos compreender. Parece contradizer, mas não contradiz. Por exemplo, 1 João 1:8. Se dizemos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós ver mas que é a primeira contradição, nós vamos ver o seguinte, João 3, versículo 9 diz assim: todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. É uma contradição. Segunda contradição, vamos colocar como B. A ninguém chamei de pai na terra. Vamos botar mais um B. Qual é o 4º mandamento da lei de Deus? Não é honrar o pai e a mãe? Segunda contradição. A terceira aqui, vamos ver a letra C. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Portanto, não podemos comer sangue, usar drogas, fumar e etc. E, no entanto, na letra C mais C, diz assim: o que entra na boca do homem não faz mal, e sim o que sai. Como discernir as condições? Por exemplo,
Vamos na primeira contradição. Primeira contradição diz o seguinte: se alguém disser não é pecador, é mentiroso, é verdade e não está com ele. Nós temos dois homens. Um é o homem natural. O outro é o homem espiritual. O homem natural é aquele, quando dá sexta-feira, ele já programa o pecado. Hoje é sexta-feira, vamos cair na gandaia. É o homem natural. O homem espiritual, ao contrário, ele não faz isso. Ele deixa de fazer tudo isso. É o homem espiritual. O B mais B diz o seguinte: a ninguém chamei de pai na terra. Diz na Bíblia: a ninguém chamei de pai na terra. Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Não é honrar o pai e a mãe? Chamar de pai na terra é os pais de santo, mãe de santo, é os deuses dos espíritos, os orixás. Não é difícil de entender, não. Nós temos aqui na letra C. Na letra C, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Jesus falou aos fariseus: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Portanto, nós devemos compreender bem. O que sai da boca do homem não faz mal, e sim o que entra. Falar de você sobre a imagem, mostre, quando alguém falar de você sobre a imagem, mostre esses exemplos. A imagem forma uma fotografia, deve ser jogada fora. Elas não são história de sua família. As imagens têm até poder de identificação, sua identidade. Se alguém chegar à sua casa e encontrar na sala uma imagem de Nossa Senhora, já sabem, são católicos. Olha como a imagem tem poder. Eu gostaria até de colocar aqui uma coisa que nem devia colocar, mas eu vou colocar só para que a pessoa compreenda sobre o poder da imagem. Quando se coloca na sua mão uma revista erótica, ali só tem imagens, são figuras, são tintas e papel. Mas, no entanto, ela move o seu emocional. O seu emocional levanta, sobe, e, no entanto, são apenas imagens. Só para dizer que a imagem tem poder. Gente, é difícil para a gente até explicar isso, porque é preciso colocar esses exemplos das imagens. Quando alguém falar para você sobre imagem, mostra esses exemplos e busca uma imagem bonita, coloca na sua sala. Amém? Deus abençoe. Deus proíbe a fabricação de ídolos, não de imagens. Uma vez que o povo hebreu estava cercado de povos que adoravam ídolos, falsos deuses, para que o povo hebreu não os imitasse nesse horrível pecado, Deus fez saber ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem figura alguma do que está no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto.
Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Êxodo 20, de 1 a 5. Como se percebe, Deus proíbe severamente a fabricação de imagens e de ídolos. Deus é o Deus único e verdadeiro. Deus manda fazer as imagens quando as imagens não são para serem colocadas no lugar de Deus. Isto é, quando as imagens não são para ser adoradas, então o mesmo Deus manda fazer. E muitas, as imagens são biografia de Deus e dos santos. Fazem parte da história. Exemplo, quem construiu Brasília? Se chegarmos ao monumento histórico de Juscelino Kubitschek, em Brasília, ali vamos ver todas as suas histórias, sua cor, sua estatura, sua fisionomia, sua estética e etc. E assim são os nossos históricos, nossos contatos por as imagens fotográficas. O Senhor disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro, e esses querubins terão suas asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança. E ali eu virei ter contigo. Êxodo 25, 18 a 22. B. Dentro do santuário foram postos 2 querubins de madeira. 1 Reis 6,35. C. Todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas. 1 Reis 6,29. Por isso que eu digo, pega a sua Bíblia. Letra D. O Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze. Número 21:8. Ver também 1 Reis 7:29, Êxodo 41, no versículo 1, e Sabedoria 16, de 5 a 8. Como se vê, Deus proibiu fazer imagem de ídolos, isto é, falsos deuses, e ele prestar culto e adoração, ao saber, considerá-lo como criadores do mundo. As imagens de Maria, dos santos, como também os monumentos aos heróicos nacionais, não são ídolos, mas são retratos de pessoas que destacam na fé em Cristo e amor ao próximo, e que nós devemos imitar. Ajoelhar-se, a maioria das vezes na Bíblia, ajoelhar-se ou prostrar-se diante de uma pessoa significa veneração, homenagem, respeito e saudação e etc. Conferir em Gênesis 27, 29, 1 Reis 1, 16 a 22, Êxodo 18, versículo 7 e etc. Betsaida se ajoelhou e se prostrou diante do rei. 1 Reis 1,16. Betsaida não adorou o rei, reverenciou. Amém? Jesus te ama, Deus te abençoe.